Você teria coragem de embarcar em um trem que passa por cima de pontes de mais de 60 metros de altura, sem qualquer proteção nas laterais, em regiões sujeitas a terremotos, ventanias e deslizamentos? E se eu te dissesse que tem gente fazendo isso todos os dias? Hoje, você vai conhecer as 10 ferrovias mais perigosas do mundo, trilhos que desafiam a lógica, que atravessam cenários tão extremos que beiram o absurdo. E o mais impressionante, todas essas rotas ainda estão em operação. Se você acha que andar de trem é sinônimo de conforto e segurança, prepare-se para rever tudo o que você acredita. E antes de começarmos, já responde aqui nos comentários. Qual foi a viagem mais perigosa que você já fez? Pode ser por estrada, avião, trem. As melhores histórias vão aparecer no próximo vídeo. Começamos a nossa jornada com a ferrovia Nariz del Diablo, no Equador. O nome já é um alerta. Nariz do Diabo. Essa ferrovia foi construída no início do século XX e é famosa por sua inclinação quase vertical, cortando uma parede de pedra nos Andes. Os engenheiros da época disseram que essa era uma missão impossível, e de certa forma, eles estavam certos. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, vítimas de quedas, explosões e desmoronamentos. Para completar o trajeto, o trem precisa fazer manobras em zigue-zague, literalmente andando de ré em certos pontos para conseguir vencer a altitude. E o mais bizarro, por décadas, os turistas eram incentivados a andar no teto dos vagões. Sim, no teto. Um deslize, uma curva mais acentuada e o fim da linha. Apesar das melhorias na segurança, o trajeto continua sendo um dos mais arriscados do mundo. Pulamos agora para a Índia, onde a Darjeeling Himalayan Railway desafia a lógica todos os dias. Essa ferrovia histórica, considerada patrimônio mundial pela Unesco, serpenteia pelas montanhas do Himalaia em trilhos estreitos que passam por pontes antigas, túneis escavados à mão e ladeiras íngremes. Durante a temporada de monções, os trilhos são encobertos por lama e vegetação. Os trens enfrentam deslizamentos de terra e quedas de árvores. Mesmo assim, o serviço continua. E o mais preocupante, muitos trechos ainda usam tecnologia do século XIX. Isso mesmo, a falta de sistemas modernos de freio, sinalização precária e a constante presença de moradores atravessando os trilhos a pé tornam essa viagem uma experiência tão perigosa quanto fascinante. Na Tailândia, o perigo toma uma forma diferente com a linha My Klong. Essa ferrovia corta literalmente um mercado popular. Os trilhos passam no meio das barracas e os trens passam a poucos centímetros de alimentos, objetos e pessoas. Quando o apito soa, os vendedores recolhem tudo em questão de segundos. O trem passa devagar e logo tudo volta ao normal. Parece coreografado, mas não é. Um simples atraso, uma criança distraída ou um vendedor que não escutou o aviso, e o cenário muda de impressionante para trágico. O My Klong é uma bomba relógio com hora marcada e ainda assim é uma das atrações turísticas mais visitadas do país. Do Sudeste Asiático, vamos ao Japão, onde a linha Azu Minami corta uma das regiões vulcanicamente mais ativas do planeta. Os trens trafegam diariamente ao redor do Monte Azu, um dos maiores e mais ativos vulcões do Japão. O risco? Erupções imprevisíveis, terremotos, gases tóxicos e cinzas que cobrem os trilhos dificultando a visibilidade. Já houve casos de cancelamentos de última hora e trens que ficaram parados por horas esperando a evacuação de áreas próximas. A tecnologia japonesa ajuda a minimizar os riscos, mas mesmo os melhores sensores não conseguem prever a natureza com 100% de precisão.
E falando em extremos, a linha Qinghai-Tibete, na China, merece destaque absoluto. Ela é a ferrovia mais alta do mundo, alcançando altitudes de até 5.072 metros. Só para você ter uma ideia, isso é mais alto que muitas montanhas nevadas famosas. A falta de oxigênio é um problema real tanto para passageiros quanto para a tripulação. Os trens possuem sistemas de pressurização como os de aviões e tanques de oxigênio individuais. Os trilhos foram construídos sobre permafrost, solos permanentemente congelados, que mudam de forma com as estações do ano. Em muitos trechos, os engenheiros precisam refazer a base dos trilhos anualmente. Em caso de acidentes, o socorro pode levar horas ou até dias, dependendo do clima. Na Suíça, a linha Bernina oferece uma das paisagens mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais perigosas do mundo. O trem passa por viadutos estreitos e altíssimos, ladeiras sem cremalheira, curvas absurdas e túneis escavados nas rochas dos Alpes. O problema aqui é a natureza, nevascas intensas, gelo acumulado nos trilhos e risco constante de avalanches. A beleza é de tirar o fôlego, mas os riscos são constantes. Um acúmulo inesperado de neve ou uma falha no sistema de tração pode fazer o trem parar por horas, exposto às temperaturas negativas e aos perigos do clima alpino. Agora segura essa. A gigantesca linha transiberiana que liga Moscou ao extremo leste da Rússia, atravessando florestas densas, áreas de permafrost, rios congelados e zonas desertas por mais de 9.000 quilômetros. Durante o inverno, as temperaturas chegam a 50 °C, congelando trilhos, bloqueando portas e danificando sistemas elétricos. Em alguns trechos, os vagões são acompanhados por escolta armada por causa de roubos e vandalismo em áreas isoladas. Se houver um acidente ou falha mecânica em certas regiões, o trem pode ficar completamente isolado. Já imaginou ficar preso num vagão congelado, sem comunicação, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima? No Alasca, a White Pass em Yukon Route é outro show de horrores disfarçado de atração turística. Construída durante a Corrida do Ouro, essa ferrovia histórica passa por penhascos sem proteção, pontes de madeira suspensas e curvas fechadíssimas. Tudo isso a centenas de metros do chão. Com o solo instável e as variações extremas de temperatura, os trilhos vivem se expandindo e contraindo. O mais bizarro? Esse trajeto é feito por locomotivas antigas, algumas com mais de 100 anos. E apesar de todo o charme histórico, os riscos são absurdamente reais. Vamos ao Peru, onde a linha Cusco-Machu Picchu cruza montanhas rochosas, precipícios, rios caudalosos e trechos sujeitos a deslizamentos. Mesmo sendo uma rota turística muito popular, o trajeto é instável e já foi interrompido diversas vezes por alagamentos ou quedas de rocha. O isolamento é um agravante. Em caso de emergência, helicópteros são necessários para a evacuação. Muitas vezes, os turistas só descobrem o risco real quando já estão no meio do caminho, cercados por montanhas e sem sinal de celular. E fechando nossa lista com chave de tensão, a linha Argo Gede, na Indonésia. Ela cruza uma ponte finíssima a mais de 60 metros de altura, construída em 1906 e praticamente sem reformas estruturais significativas até hoje. A ponte é tão estreita e sem proteção que durante a travessia, os passageiros costumam ficar em silêncio total. Em épocas de chuva forte ou ventanias, a linha é fechada porque o risco de descarrilamento é extremo. E ainda assim, milhares de pessoas dependem dela para se locomover todos os dias. Essas são as 10 ferrovias mais perigosas do mundo. Trilhos que combinam história, engenharia e um toque sombrio de loucura. Agora é com você. Qual dessas rotas você teria coragem de encarar? Ou melhor ainda, qual você nunca entraria nem sendo pago? Comenta aqui embaixo.
porque nos próximos vídeos, a gente pode explorar até os relatos de passageiros que viveram momentos de terror nessas ferrovias. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio, vamos descer ainda mais fundo. Literalmente, vamos explorar os 10 túneis mais perigosos e claustrofóbicos do planeta. Tá preparado? Então até lá!